Boa noite. Hoje vamos dar continuidade aqui na leitura do livro aqui, Os Sete Pilares de um Lar Cristão. Gostaria de mencionar esses 7 pilares como as coisas que você pode buscar para que possa construir um lar que esteja de acordo com a mente e a vontade de Deus. Eu dirijo isso tanto aos rapazes quanto às moças. Dirijo-me particularmente aos rapazes, porque vocês são particularmente os que fazem os avanços, mas também para as moças, porque cada uma é responsável por sua resposta. Acredito que no padrão divino, o amor deve sempre começar no coração do homem. Não havia amor em nossos corações para com o Senhor Jesus. O amor começou em seu coração. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. Ele era aquele que tinha esse amor em seu coração. E, a princípio, não correspondemos a esse amor. Mas, em sua graça, ele continuou nos buscando até nos quebrar. E então, ele conquistou o nosso coração. E já vi alguns casamentos muito felizes em que o rapaz realmente buscou o afeto da moça e isso resultou em felicidade. Importante isso, né, irmãos e irmãs? Nas duas primeiras linhas aí desse parágrafo, uma coisa que é muito importante, né? A gente construir, né? Aqueles que já têm um lar, já têm uma família constituída, e aqueles que ainda não têm, né? Que ainda estão esperando no Senhor o, o par, né? Aquele que vai estar ao seu lado, o rapaz, a moça, o, o varão, né? A mulher ali, a mulher, o varão. E aqueles que já têm sua família aí também já construída, nunca esquecer disso, né? Construir um lar que esteja de acordo com a mente e a vontade de Deus. E isso é importante para aqueles que vão iniciar, porque muitas vezes vamos dizer assim, senda aí, né, de iniciar um lar, a tendência, principalmente dos mais jovens, né, é pensar só em si mesmo, né? Pensar assim nas coisas, vamos dizer assim, nas coisas boas que tem e se ter o cônjuge, né, vamos dizer assim. E aí pensa só nessa linha. E aí o cristão sempre vai ter que pensar naquilo que é a vontade de Deus, os pensamentos de Deus. E não, nessa área do lar cristão, isso não muda. Como não muda a gente no nosso trabalho, como não muda a gente nossos estudos na faculdade, como não muda a gente no nosso dia a dia, no nosso lazer ou no nosso relacionamentos com as pessoas deste mundo, né? Amigos, colegas e tudo mais. E como não muda, principalmente também, quando estamos reunidos em assembleia, né? Ou seja, na casa de Deus, não muda. A gente está buscando estar sempre de acordo com a mente e a vontade de Deus.
Então, como o assunto hoje aí é da questão do lar, isso é muito importante. E ele dirige aqui uma palavra, né, para o rapaz e para a moça, e é uma coisa assim importante, né? A gente buscar dos irmãos aí, né? Esses irmãos, estou falando agora também para os rapazes e as moças que estão nos ouvindo também, né? A gente sempre buscar dos irmãos, na literatura dos irmãos, em conferências, né? As palavras que são faladas em conferências, pregações, né? Para jovens, para aqueles que estão buscando, né? Construir um lar, ouvir, ler, porque eles têm muita palavra boa. E eu lembro que na cristandade, no meio da cristandade, durante eu passei a minha juventude toda lá, e eu nunca tinha ouvido e aprendido tanto como eu aprendi depois que tive contato com a literatura dos irmãos, né, com as pregações dos irmãos sobre esses assuntos que nunca tinha ouvido lá na denominação, quando eu era jovem, porque eles dão um direcionamento e palavras, né, segundo o que está na palavra de Deus, muito edificantes, né, e que é de grande ajuda, né, para essa área e para esse assunto que nós estamos vendo aí, né, que é esses 7 pilares de um lar cristão. Todo mundo ciente, né, que o pilar é aquilo que a gente coloca para construir a casa, né, que vai sustentar as paredes, né, o teto, né. Então, ele está falando aí de 7 pilares. São coisas que vão ajudar a sustentar o lar cristão, né? Então, essas coisas são importantes. A gente está tendo acesso a esses ensinamentos dos irmãos e tem muito mais, né, em áudios de pregação e tudo mais. Busquem, ouçam, aprendam, né, porque o Senhor traz é um material riquíssimo, né, porque os irmãos falam baseado ali na palavra de Deus e com um, um, um intuito, né? O Senhor Jesus Cristo sempre sendo o centro do assunto, e não nós mesmos, ou nossos interesses, ou nossas vontades, nossos desejos, não, não. É o Senhor Jesus. Até mesmo nessa questão de um lar, do casamento, de tudo, né? O Senhor Jesus tem que estar, né, em primeiro lugar, e o cristão buscando honrá-lo também, né, nessas áreas da sua vida, né? Formação de um lar, casamento, filhos, né? Buscar honrar o Senhor Jesus em tudo isso. E fazemos como? Né? Seguindo, né? Ou obedecendo aquilo que ele nos ensina na sua palavra. É assim que a gente vai caminhando bem, né? Fazendo assim, caminhamos bem. Então, esse foi o primeiro parágrafo. E não sei se algum irmão tem alguma outra coisa a acrescentar desse primeiro parágrafo, para a gente continuar a leitura aqui. Esse ponto é bem interessante, né, que o irmão está mencionando, que é esse primeiro trecho aí, né, do texto, que é construir um lar que seja de acordo com a mente e a vontade de Deus. É um princípio importante, né, que o irmão e a irmã, né, os que desejam se casar ainda, ou até aqueles que já estão casados também, é bom ter isso em mente, relembrar como o irmão tinha mesmo falado, né, esse propósito, né, do casamento, né, e que também
logo vai vir os filhos, vai ser constituída a família ali, né, com os filhos e tudo mais, mas, mas tem parte de um princípio, né, que é o homem e a mulher, o, o irmão e a irmã. E esse ponto para chegar a esse ponto de formar um lar que esteja de acordo com a mente e a vontade de Deus, é bom e importante que o irmão e a irmã, tanto os jovens, né, que pretendem se casar, quanto aos que já estão casados, é importante ter em mente de que isso eles farão juntos, né? Formar esse lar que esteja de acordo com a mente e a vontade de Deus. E algo que está ligado também, irmão, que eu estava olhando hoje, né, é o livro que o irmão mencionou, que a gente, se eu permitir, a gente vai estar lendo na próxima quinta-feira, né? Se e caso o irmão Luiz Amalfi não venha aparecer, que é aquele livro que fala do O Segredo de um Casamento Feliz. Logo Foi, no foi o que o irmão Jefferson recomendou, né, pra gente. Né, Isso, esse Jefferson? mesmo. Esse mesmo. É esse mesmo. E aí, no princípio, o irmão, ele começa falando sobre o cordão de 13 dobras, né? Que ele menciona aquele versículo de Eclesiastes 4, 9, versículo 12, que diz, melhor é serem dois do que um. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa, né? É um princípio, né, para o casamento, né? Então, tanto o homem como a mulher, eles têm que saber que eles vão estar juntos nisso, para construir esse lar de que. Deixa eu rotar o texto que a gente está. Ah, tá aqui na tela. Para formar esse lar que esteja de acordo com a mente e a vontade de Deus. E a gente sabe, irmãos, que a vontade e a mente de Deus, né, a vontade de Deus para nós, ela é perfeita, né? Deus ele tem propósitos, né? Tem uma vontade, né, de cumprir algo, de fazer algo em nossas vidas, né, no nosso casamento, nossa família, né, de para que a gente possa crescer e também futuramente a gente ajudar a outros, né? Mas para chegar a esse ponto, tem que partir do princípio, né, que o irmão e a irmã, eles precisam ter esse amor ao Senhor, né? Eles precisam estar ligados ao Senhor, tanto o homem quanto a mulher, né? Quanto o irmão quanto a irmã. Precisam estar ligados ao Senhor, com seus olhares voltados para o Senhor, né? E que é o cordão de 3 dobras, né? Isso também Paulo ele chama de casamento no Senhor, que não é só a pessoa estar salva, né? Porque isso é um princípio importante, né, também, onde o irmão e a irmã estejam salvos, né, ter a certeza da salvação, mas também que eles tenham o mesmo amor pelo Senhor, né? Aquele olhar para o Senhor de querer seguir ao Senhor, estar debaixo sobre o senhorio dele, né? De estar de querer a vontade de Deus para o seu lar, né? Querer que Deus ele governe a sua casa. Então os dois eles vão estar juntos nisso, ligado ao Senhor, né? Lembrando que o Senhor é
aquela ordem, né, do casamento, Cristo a cabeça do homem e o homem cabeça da mulher, né? São os três, né? É o cordão de três dobras, né? Esse é um princípio importante. Só complementando também o que eu estava falando no início, é importante, né, a gente, a gente tem à disposição, né, essa literatura dos irmãos escritos e também áudios de pregação e tudo mais. E isso, né, traz mais riqueza para nós dos pensamentos de Deus, segundo a palavra dele. Mas uma coisa que a gente não pode, vamos dizer assim, deixar de lado é a gente ler a palavra de Deus, a gente buscar diretamente na fonte. Apesar de ter os escritos dos irmãos, de ter os áudios e tudo mais, mas a gente tem que ler a palavra, né? Buscar na palavra. A leitura, né, pura e simples da palavra, o Senhor também vai falar ao seu coração, ao nosso coração, e vai trazer conhecimento, direção e orientação muito, muito preciosas para nós. E nessa área, por exemplo, da construção do lar, eu vejo que, por exemplo, no Antigo Testamento, onde a gente tem muitos exemplos, né, de famílias ali, de casamentos, de filhos, né, relacionamento de filhos com os pais. A gente tem muitos e muitos exemplos no Antigo Testamento, né, de histórias ali que estão ali, que servem de ensino para nós. A gente, naqueles exemplos, tanto os exemplos positivos, vamos dizer assim, como os exemplos negativos, a gente aprender, né, e ser ensinados assim pelo Senhor sobre esses assuntos aí. Né? Então, às vezes a gente está com uma dúvida, às vezes a gente está querendo uma resposta ou querendo um entendimento de como agir, e às vezes lá no Antigo Testamento, né, tem um exemplo igual ou parecido daquilo que a gente está querendo, que a gente está passando lá com alguma história daquela lá, história que eu estou falando, história mesmo, né? História de revista quadrinho, né? Histórias verdadeiras ali que se passaram ali, né? De vidas ali, e que a gente pode aprender, né? Como está lá em Romanos, né? Foi colocado lá em Romanos, tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Acho que é Romanos capítulo 15 ou 16, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que é o 15, no final do 15. Acho que não é o princípio do 15. Não, é no início, desculpa. 15:4, Jefferson. 15:4. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, irmãos, é importante a gente ler a palavra. Importante. Vamos ler os escritos dos irmãos? Vamos. Vamos ouvir os áudios, as pregações, as conferências, tudo? Vamos ouvir. Mas é bem importante também a gente ler a palavra, tá bom? Continuando, então,
Só um ponto aí para complementar, Sim. é que o escritor ele chama a atenção para um padrão de Deus. Nós temos muitos padrões hoje no mundo, nas famílias, né, tradições, e o mundo inverte, né, tudo que está no padrão, né, de Deus para o padrão do próprio homem ou de Satanás. É assim mesmo. Mas ele fala de um padrão de Deus que já é importante para quem está iniciando, né, querendo formar um casal, é que o amor ele primeiro nasce no coração do homem e não da mulher. O escritor deixa bem claro esse padrão, inclusive mostrando uma relação entre o Senhor Jesus e a igreja. A gente não pode perder de vista essa figura muito importante do matrimônio com aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus e conosco, a igreja. Esse amor primeiro nasce no coração dele. Ele nos amou primeiro. E depois ele nos conquistou, nos persuadiu a amá-lo também. E derramou em nossos corações o seu amor. Mas é importante entender isso. Tudo isso começou primeiro no coração do homem, começou no coração do Senhor Jesus. Para depois isso acontecer também em nossos corações. E esse é um padrão de Deus. É muito importante entender isso, interessante também, porque o mundo, como eu falei, são costumes diferentes. Hoje é a mulher quem avança. Na maioria dos casos é a mulher que está avançando e o amor parece que está começando primeiro no coração dela, para depois no coração do homem. Esse não é o padrão de Deus. Então, para quem está no início, é importante ver como é que é o padrão de Deus para você ter certeza de que está no caminho certo. Então, esse já é um princípio importante. É um padrão de Deus. O amor vai nascer primeiro no coração do homem. E ele é quem vai agora se esforçar para mostrar isso e para conquistar essa mulher, a qual ele quer, claro, também esse amor que seja recíproco. Mas primeiro vai começar no coração dele, esse é um padrão divino. Interessante, Isaac, trazer isso, porque lá em Efésios 5, né, quando fala para o homem e fala para a mulher do relacionamento, né, o homem fala para ele amar a sua esposa. Como é que está lá? Efésios capítulo 5. Mais Efésios 5. Aí, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí, vós marido, 5:25, vós marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. E a gente não vê na palavra de Deus mandando a mulher amar o marido, mas manda, subindo mais aí um pouco, antes disso aí, Jefferson, manda de sorte que vós mulheres sujeitáveis ao vosso marido como ao Senhor. Né? Então fala de sujeição e o marido fala do amor. Então, pertinente assim com o que o irmão Isaac está ressaltando aí, né, do que a gente está vendo ali no livro. Mas a gente, interessante que Isaac falou, né, que o homem que tem a iniciativa, realmente é assim, que o homem tem a iniciativa, né, mas dentro do padrão de Deus, dentro do que a palavra de Deus nos ensina. Mas, como a gente lê também lá no livro, voltando lá no livro, a gente vai ver que a mulher tem a resposta. No livro lá, né? Lá, quando ele fala assim, mas também para as moças, porque cada uma é responsável por sua resposta, né? Então, às vezes nem sempre o varão ele tem aquela, vamos dizer assim, extroversão, vamos dizer assim, né?
ou não ou é tímido, vamos dizer assim, e ele não tem tanta desenvoltura para chegar, né, até a, a varoa ou a mulher. Mas lembrando que as moças é que têm, né, a responsabilidade aí nessa questão de dar a resposta, porque se ela diz não, é não e pronto. Se ela diz sim, é outra coisa. Mas se disser não, é não. Né? E outro padrão também muito interessante, que a gente não encontra aí, mas encontra no Antigo Testamento, né? Estou falando assim porque tem jovens aqui, tem aqueles que são solteiros e tudo mais, é que a mulher, quando ela é solteira, quem é o cabeça dela, no caso, é o pai. Né? A família ali, o pai é o cabeça. Então não adianta nada o jovem, como fazem hoje, né? Fala com a menina e tal, e já começa a namorar, e o pai não tá nem vai saber depois. Isso não é padrão bíblico. Isso não é padrão bíblico. Padrão bíblico, segundo a palavra de Deus, que nos ensina é que o jovem, assim, tem interesse, eles estão, né, tendo essa disposição, vamos dizer assim, tem que falar com o cabeça da casa, o cabeça da mulher. Se ela é solteira, então é o pai. Né? Falar e ter essa, vamos dizer assim, essa permissão, porque se o pai também disser não, a jovem vai ser desobediente ao pai? Não, que vai estar saindo fora do padrão bíblico também. Não é verdade? Então, muita atenção nessas coisas aí, porque temos padrões bíblicos ensinados para a gente desde o Antigo Testamento e que hoje, como Isaac trouxe para a gente, foram totalmente deturpados, invertidos ou deixados de lado. Então, o jovem cristão, ou aqueles, né, que só os jovens, não todos, né, todos nós, temos sempre que buscar o padrão bíblico, aquilo que a palavra de Deus nos orienta, e não aquilo que o mundo está colocando como padrão. Né? E não aquilo que o mundo está colocando como padrão. Isso vale também, né, para a nossa criação de filhos, cuidado no lar, como a gente trata as esposas, como as esposas tratam o marido. Como as esposas tratam o marido hoje? As esposas cristãs estão tratando o marido hoje como? No padrão bíblico ou no padrão do mundo? É. Muita atenção nisso, viu? Está sendo mais atacado, eu posso, vamos dizer assim, considerar isso assim, está sendo mais atacada a forma como as mulheres tratam seus maridos do que, segundo o mundo, né? Eles estão atacando mais essa forma como as mulheres devem tratar os seus maridos biblicamente, do que a outra parte, né, do como o homem deve tratar a esposa biblicamente. Você não vê falando nada contrário a isso. No mundo, quando a palavra de Deus fala, marido, amai a vossa esposa, não tem ninguém no mundo que vai dizer assim, não, isso aí não, tá errado, não é assim não. Mas quando diz, mulher, esteja sujeita a vosso marido, vai levantar uma torrente de pessoas, de pensadores, de estudiosos, de pedagogos, de filósofos, de psicólogos, para dizer que não é assim. Então, preste muita atenção nisso, porque está sendo mais atacado esse lado. Isso não quer dizer que, pelo lado do homem não está sendo tão atacado, que é a questão de o homem amar a esposa, como Cristo amou a igreja, que a gente não deve ter atenção nisso e agir conforme a palavra de Deus está me ensinando. Eu estou falando porque, né, as investidas do mundo que já em Satanás está sendo mais em direção à mulher. E não foi assim no início, lá no Gênesis? Satanás investiu em quem para atacar, né? Ele procurou quem para poder trazer o engano dele e fazer com que o homem pecasse?
Ele procurou a mulher, foi pelo lado da mulher. A gente sabe bem a história lá, né? Então, ele continua nesse mesmo padrão. Né? Continua nesse mesmo padrão. O mundo vai pelo lado da mulher lá, desfazendo tudo o que é o padrão de Deus, o padrão da palavra de Deus para a mulher. O mundo está fazendo tudo ao contrário, desfazendo tudo. Então, as jovens cristãs têm que estar atentas a isso, para não deixar ser influenciado pelo mundo. A palavra de Deus é o nosso guia, e é o nosso padrão, e é aquilo que vai nos ajudar, né, a construir aí um lar cristão sólido, com esses 7 pilares aí que está sendo trazido aí para nós, tá bom? Vou continuar a leitura. Mas eu vi o contrário, onde realmente não foi o jovem quem fez a busca, e não acredito que esse seja o padrão divino. Aí está entrando naquilo que Isaac falou, né? Quando acontece ao contrário, as mulheres tomam a iniciativa dianteira. Eu creio que é padrão de Deus que o interesse e o amor comecem no coração do jovem, e então é algo que vai se sustentar ao longo do casamento, aquele amor que Deus plantou ali. Mas, claro, agora, a jovem é responsável por sua resposta. Não vemos que Rebeca foi obrigada para com Isaac. Vemos que ela teve a oportunidade de decidir por si mesma. Foi dito a ela: irás tu com esse varão? Isso está em Gênesis 24, 58. A decisão foi dela. E estou dizendo isso porque uma jovem pode ou não sentir que aquele que está fazendo avanços é o seu companheiro correto. Mas acredito que esse é o plano divino. E é por isso que é tão importante que oremos e busquemos a mente do Senhor. Então, eu acredito que neste padrão divino, há realmente 7 coisas diferentes que são trazidas diante de nós aqui. E gostaria apenas de mencioná-las. Estas, então, são os 7 pilares. Vou falar brevemente de cada um deles. Primeiro, que o rapaz ou a moça são verdadeiramente salvos. Segundo, que ele ou ela deseje seguir o Senhor. Terceiro, que você tenha certeza de que existe uma profunda afeição. Quarto, que exista respeito. Quinto, que o rapaz aceite o lugar que Deus lhe deu como homem e que a moça aceite o lugar que Deus lhe deu como mulher. Sexto, que haja sacrifício próprio um pelo outro. E sétimo, que haja sacrifício próprio pelos outros. Acredito que se procurarmos por essas coisas, encontraremos aquilo que edifica um lar feliz. E ao olhar ao seu redor, você pode encontrar alguns lares felizes que você conhece. E acho que você diria: sim, acho que vejo essas 7 coisas nessas casas. Vejo que ambos são salvos, ambos querem seguir o Senhor, existe um verdadeiro amor um pelo outro e um amor duradouro. Há um respeito mútuo um pelo outro, eles fazem sacrifícios um pelo outro e então, juntos, eles se sacrificam por outros. Eu acredito que essas coisas são muito práticas, queridos jovens. Estamos vivendo em dias em que tudo é feito de apelo exterior. Mas
Deus quer que olhemos um pouco mais fundo do que o apelo exterior. Ele quer que olhemos para o que é vital e real. A Escritura diz: enganosa é a graça e vaidade a formosura. Essa graça aí, irmãos, é beleza, né? Tá bom? É tipo, enganosa é a graça e vaidade a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31:30. Então, essas são profundas virtudes morais, as mesmas que temos no Novo Testamento, onde se fala do o homem coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, em 1 Pedro 3:4. Então, esse parágrafo é importante, né? A gente sabe que o mundo hoje, resumindo o que está falando aí, é que o mundo hoje, ele vive de aparência, né? A aparência. Vamos dizer assim, o que conta mais vai ser a aparência, vai ser a formosura, a beleza, né? E isso é, vamos dizer assim, bombardeado na mente do jovem 24 horas por dia na propaganda, né? Na televisão, nas novelas, nos filmes. E acaba que o jovem, ou aquele que... Só o jovem não, né? Aqueles que estão mais maduros e estão também procurando um casamento, acabam que sendo enganados, vamos dizer assim, né? Por essa coisa superficial só da beleza exterior. Quando se deve olhar coisas de maior valor, que é o que está, né, vamos dizer assim, como fala ali em Pedro, encoberto no coração. O homem encoberto no coração de 1 Pedro, a gente pode até abrir lá, na verdade está falando aí para as mulheres, né? A gente lê ali, ele colocou só aquele trecho, mas abra lá 1 Pedro 3:4, Jefferson, para a gente ver. A gente sabe que nessa questão de beleza e formosura, né, isso pesa mais para o lado das mulheres, né, porque as mulheres realmente são bonitas, os homens gostam da beleza, né? E aí, o homem não pode olhar apenas isso, né? Ficar olhar isso como uma coisa primordial, ou principal. 1 Pedro, Jefferson. Principal, né? Então, as mulheres realmente gostam de estarem bonitas, e isso é normal, né? Bom. Os homens vão, né? E são mais atraídos pela beleza da mulher, e mais a palavra de Deus, né? Está falando de outros atrativos que não esses atrativos exterior para o homem estar buscando na mulher. São esses atrativos que estão, né, encobertos no coração, e que procedem, vamos dizer assim, de uma vida, né, um caráter digno e conforme a palavra de Deus. Isso é o que mais importa, né? Não está conseguindo abrir não, Jefferson, ou esqueceu a parte lá? Ele estava lá, 1 Pedro. Deixa eu ver se eu abro aqui. Primeira Pedro 3. Pode botar aí do 1. Verso 1 em diante. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem a palavra, pelo porte de suas mulheres, seja um ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Olha o que Isaac estava falando, né? A mulher é sempre casta, né? E Isaac estava falando daquela questão de as mulheres hoje em dia serem aqui, estão avançando e estão
tomando a dianteira. Isso não é castidade, isso não fala de castidade, fala de, de uma posição, tomando uma posição que não cabe, né? E então, casta, tem temor. O enfeite delas não seja o exterior, ó, tá vendo? O enfeite delas não seja o exterior. Não quer dizer que a mulher não vai se arrumar, não vai arrumar o cabelo, né? Vestir uma roupa bonita, se cuidar. Não está dizendo isso, tá bom? Está dizendo que as coisas. Essa coisa exterior não deve ser o principal da vida, o primordial, né? Então, o efeito delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestido, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Espírito manso e quieto. E o mundo está dizendo assim, não, a mulher tem que sair para balada, vai fazer a mesma coisa que o homem, faça isso, faça aquilo outro. Isso não é espírito manso e quieto. O mundo está dizendo para a mulher, né, fazer igual o homem, sair e vamos falar assim, né, arrepiar. A palavra de Deus está dizendo um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então, né, esse homem coberto no coração é esse caráter, né, de Cristo no coração das mulheres também. Tem que estar no coração do homem, tem que estar no coração da mulher também. E isso é o que importa. Aí a gente voltando lá para o texto, se o varão for olhar somente o exterior, ele não buscar somente o que é visível, né, exteriormente, assim, ele não vai, pode, vamos dizer assim, cair num erro, né? Se não observar esse coração, esse homem no coração encoberto aí no interior, o caráter, né, da mulher. Da mesma forma, a mulher com o homem, né? Muitas mulheres aí que ficam atrás dos homens só por causa de beleza física. E também se dá mal. Muitas vezes o cara é muito bonito, mas de homem não tem nada. Né? Não tem nada. Não vai prover a casa, não vai cuidar da família, só quer saber de balada, disso, aquilo, outro, de se divertir, mas na hora da responsabilidade, do trabalho e de assumir responsabilidade, então pode ser muitas vezes bonitinho pelo rosto, mas... Né? Então tem que ser observado isso, que é o que está falando aí, né? Nesse último parágrafo aí, dessas virtudes, vamos dizer assim, morais, que são importantes a gente observar no outro, tá bom? E aí, tanto homem como mulheres, né? Observar no outro essas virtudes morais, esse caráter de Cristo também no coração. O irmão falou, acho que o irmão George falou, e aí também está falando, né? Que Paulo fala para o casamento ser no Senhor, e aí nos fala também da questão de não entrar num julgo desigual, ou não entrar num casamento, numa união, ou num relacionamento em que um ou outro não vai estar na mesma comunhão. Se entra nisso, num relacionamento assim, vai haver julgo desigual, vai haver problemas no casamento por causa disso. Então, devemos procurar, né, dentro vamos dizer assim, dentro do lugar de comunhão que nós estamos, e não fora dele. Porque geralmente vai trazer problemas na questão de julgo desigual e de incompatibilidades na caminhada de fé. Mesmo que seja um cristão de denominação ou de outro grupo, tudo mais. É cristão?
Isso aí pode ser, é um casamento, mas não é, às vezes não é um casamento no Senhor. No Senhor significa que eles têm que estar na mesma comunhão com o Senhor. E nessa mesma fé e nesse mesmo entendimento das coisas do Senhor. Porque senão, um vai para um lado, o outro vai para o outro no dia de lembrar do Senhor Jesus. E quando tiverem filho, o filho vai de um para um lado, depois vai para o outro. Como é que vai ser? O filho vai ser criado com os irmãos, reunidos ao nome do Senhor ali, ou na denominação XXX. Segundo as doutrinas e o que é ensinado na palavra de Deus entre os irmãos, ou segundo a má doutrina que é ensinada por aí? Então tem que ter muita atenção nisso aí também. Então no Senhor também nos fala disso, né? De a gente entrar num relacionamento que não seja um jugo desigual, tá bom? Aí ele vai começar a falar dos pilares, né? Então, o primeiro pilar, antes de começar, não sei se algum irmão também quer complementar aí nesse assunto que a gente estava falando agora, o último. As irmãs, está tudo tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que não entendeu? Quer que repita? Uma leitura? Tudo tranquilo? A irmã Jeane levantou a mão ali. Diga, irmã Jeane. Pode falar. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, eu queria falar justamente sobre casamento. Eu sou solteira, eu me converti, já tinha 51 anos, e falar sobre casamentos. Sabemos que no Antigo Testamento, não tinha juiz de paz, não tinha, assim, uma pessoa para casar, né? Casar os casal, tipo Raquel e como é o nome? Raquel, Raquel e Jacó. Raquel e Jacó, Lia e Jacó, Então, Rebeca e Isaac. exatamente. Era Rebeca e Isaac, né? Que o, o rapaz, esqueci, irmão, desculpa, O porque eu servo de não. Abraão. O servo de E Abraão. serve de Abraão foi. É que assim, eu não. Eu esqueço um pouco. Então, ele foi buscar Rebeca aceitou e veio. E ele tomou Rebeca como sua mulher, né? Há um dia desse, eu falando, né, com uma pessoa que não tem religião nem nada. Aí, que eu falei, né, sobre que uma mulher e um homem não pode ter relação a não ser quando casar. Aí ele falou, o quê, mulher, que é isso? E nem como é, o povo nem se casava. Eu nem se casava. Eu fiquei sem argumento para falar para ela, né? Porque realmente o homem tomava a mulher e já era mulher dele. Não tinha um casamento assim, ou tinha. Que eu realmente não. Pelo o que eu já li, né? De Gênesis até Deuteronômio, não tinha esse, assim, de ter um juiz de paz, alguma coisa assim, que casasse o casal. O que é que você me diz, irmão, sobre isso? Porque eu realmente quero entender. Irmã, tinha casamento sim. Naquela época não tinha juiz de paz. Quem eram autoridades ali? Autoridades era o pai, né, de família. Lembre-se que a palavra de Deus é um patriarcado. E as autoridades ali de cada família, era o pai.
Então, quando vamos no casamento de Rebeca e Jacó, ou Isaac. O pai de Isaac, Abraão, falou: está na hora do meu filho se casar. Não quero que ele se case com as mulheres dessa terra, que ele estava peregrinando na terra de Canaã. A terra que Deus prometeu para ele, mas ele ainda era peregrino ali. Não quero que meu filho se case com as moças aqui de Canaã, né? Quero que ele se case com uma mulher que seja da minha família. A família dele estava lá na Mesopotâmia. Foi o que ele faz? Ele delega ao servo dele que vá e busque uma esposa, uma mulher para o filho dele, entre os familiares dele. E o servo dele vai. E leva ouro, leva um monte de joia, um monte de coisa, muita riqueza, porque eles eram ali, vamos dizer assim, ricos assim, né? Abraão, Isaac, muito gado, muitas coisas, e ele levou. Chegando lá, ele pede a direção do Senhor, lembra? E aí encontra a Raquel, tudo mais. O que é que ele faz? Ele pega a Raquel e leva? Raquel não, Rebeca, desculpa. Ele pega a Rebeca e leva? Não. Ele vai negociar, vamos dizer assim, né? Falando assim, entre aspas. Ele vai negociar o casamento, ou vai tratar do casamento com quem? Com o pai, né? Com a família de Rebeca. Então ele pergunta a ela: de quem é você? De quem você é filha? Ela fala. Aí ele vê que ela é filha do irmão de Abraão. É do irmão? É do irmão ou é do sobrinho? Eu não lembro. E ele vai, ela leva ele até o pai dela, os irmãos dela, ou seja, tinha o pai dela, tinha os irmãos dela. Então você está vendo aí testemunhas. Ele conversa com o pai dela, apresenta os tesouros para mostrar que o patrão dele, no caso Abraão, Isaac e o pretendente, no caso Isaac, né, eram pessoas de posses que iam ter condições de cuidar, sustentar e manter a filha deles, dar os presentes para ele, lembra do dote, chamado dote? Dá o presente, dá para ela. Os pais, então, e os irmãos ali, entendem que seria um bom casamento. E faz o quê? Pergunta a ela: você quer ir com ele? Ela diz: quero. Pronto. O servo foi e levou ela e entregou nas mãos de Isaac. Está casada. Tinha testemunha, tinha responsáveis. No caso, o servo de Abraão estava ali como representando Abraão, o pai do noivo, que conversou com o pai da noiva, trataram, foi pago o dote, tinha as testemunhas ali, que eram os irmãos dela e todos os familiares e tudo mais, e ela foi e se casou, está casada. Antigamente, nessas épocas aí, o casamento era assim. Vamos lá, Jacó. Como foi que Jacó se casou? Jacó foi, né? Aí estava lá com Labão, que era irmão de Rebeca, o tio dele, né? Labão, o tio dele, e ele quis casar com Raquel. Ele foi, conversou com Labão, queria tomar Raquel como esposa. E eles fizeram: tudo bem, você quer tomar ela como esposa, você vai ter que trabalhar para mim 7 anos. Olha o dote sendo pago aí. Tinha isso, né, naquela época. Ele tinha que pagar o dote. Você vai trabalhar para mim 7 anos, aí eu vou te dar ela como esposa. Não tem, naquela época não tinha negócio de juiz de paz, essas coisas como tem hoje, não. Era entre os pais, que eram os patriarcas, os chefes da tribo, os chefes das famílias. Se conversavam e, né, dava-se a filha para o filho do outro, se concordasse, se tivesse tudo certo, e concordasse, então era assim o casamento. E aí depois eles podiam fazer festa, fazer as coisas quando, né, tinha, no caso de Raquel ou de Rebeca, ela teve que viajar.
Então, era assim, feito assim. Ninguém pode dizer, ficar com essa onda de dizer que não tinha casamento, que tinha sim. Tinha testemunha, tinha as pessoas responsáveis, dizendo, não, estou dando aqui minha filha, vai se casar com seu filho, tal, tal. Tinha as testemunhas até isso. Depois você vai em Ruth, acontece a mesma coisa lá no livro de Ruth, quando Boaz toma Ruth como esposa. Lembra que Ruth era viúva, né, do filho de Noemi? E como foi que Boaz tomou Ruth como esposa? Ele foi até a porta da cidade. Então, na porta da cidade era onde os homens ali se encontravam para julgar as coisas e tomar decisões da cidade ali. É como se fosse para o fórum. O fórum era onde? A porta da cidade. E quem ia para a porta da cidade? Os pais de família, os chefes da tribo. Chegavam lá para tomar alguma decisão. Por quê? Iam todos eles, porque tem que ter as testemunhas. E Boaz foi lá e falou, conversou, e quis tomar Ruth como esposa. Tinha um parente, né, de Noemi que tinha a primazia, vamos dizer assim, tinha a prioridade para tomar ela como esposa, para poder remir as propriedades, né, de Noemi, porque Noemi também estava viúva, morreu o esposo de Noemi, morreu seus filhos, 2 filhos, né? E aí tinha que ter um varão para poder estar assumindo e tomando aquelas propriedades da mesma tribo dela. E tinha um varão que tinha essa prioridade nisso. Boaz foi lá, conversou com ele, disse a ele, você vai remir a propriedade de Noemi? Ele disse, quero remir, sim. Ele pensou primeiro em remir, porque ia ficar com toda a terra, né? Ele disse, tudo bem, mas para você remir, você vai ter que casar com Ruth, que é a viúva do filho dela. Aí ele, não, assim não quero não. Estou resumindo, viu, irmão? Assim eu não quero não. Então, se você não quer, eu vou fazer isso. Ele aí pegou, tira acho que o sapato, entrega na mão do rapaz, né? O rapaz tira o sapato, entrega a ele e é fechado o negócio. É fechado o acerto. E Boaz foi e tomou Ruth como esposa. Pronto. Foi um casamento, porque tinha as testemunhas ali e que foi visto, né, que ele estava tomando aquela mulher como esposa dele. Na porta da cidade, com os varões ali presentes, como testemunha. Os pais de família. Então, não tem essa conversa que ficam querendo trazer, dizendo que na palavra de Deus, nessa época não tinha casamento e tal, negativo, tinha casamento sim. Os casamentos eram feitos assim. Depois, né, quando se começou a ter, né, o governo começou a tomar, né, essa prerrogativa de estar sendo a testemunha dos casamentos, aí veio o casamento como a gente vê hoje, moderno. Mas se você vai, por exemplo, no Oriente Médio, ainda é feito assim. Como é que eles casam lá? É o pai do noivo vai lá, conversa com o pai da noiva, eles acertam tudo, é pago o dote, pronto. Fazem a festa de casamento lá e estão casados. Não vão para fórum. É entre os pais, entre aqueles que são os chefes da família, o cabeça da casa. Cabeça da casa do noivo, cabeça da casa da noiva, eles se conversam, se acertam, e aí o pai dá a noiva, o outro dá o noivo e tal, e casam, e tem as testemunhas ali. Quem é a testemunha? O pai, os 2 pais, os irmãos, né, os primos ali, todo mundo ali. Testemunha de que aquele homem tomou aquela mulher como esposa. Então, não tem essa coisa de dizer que não tinha casamento. Na Bíblia tinha sim. E o que a gente vê ali de Rebeca com o servo indo lá tomar Rebeca é um casamento, porque o servo foi delegado por Abraão, ou seja, ele era o representante. É como se hoje eu desse uma procuração para alguém para me representar em outro local.
Então, o servo foi delegado por Abraão para ir tomar uma esposa para o filho dele, Isaque. E o servo conversou com os pais e os irmãos de Rebeca. E foi acertado tudo e pronto. Né? E naquela época a palavra do homem valia. Hoje que não vale, né? Aí tem que ser tudo no papel, mas naquela época a palavra do homem valia, vamos dizer assim. Então, irmã Jeane, existia casamento sim, ainda existe. Então, esse negócio de ficar dizendo que não tinha e tudo mais, para querer dizer, até justificar hoje, como a senhora falou aí, né? Justificar um homem e uma mulher ter relação sem se casar no papel, né? Isso é querer justificar o erro. Então, hoje, na nossa sociedade ocidental, como é que casa? A gente vai no fórum, tira os papéis, faz tudo direitinho, vai lá diante do juiz de paz, né? Lá no fórum, levamos testemunhas, tem que levar testemunha. Vai casar no fórum, você tem que levar testemunha. Tem que ter sempre testemunha. Não é só o juiz de paz lá na frente, não, tem que ter a testemunha. Então, você leva, o noivo leva testemunha, a noiva leva testemunha, eles vão assinar os papéis lá também e tudo mais. Pronto. Hoje é assim. Antigamente na Bíblia é como é hoje lá no Oriente Médio, lá, é entre as famílias, entre os patriarcas da família, se acertava tudo e pronto. Então não tem isso de dizer que não tinha casamento na palavra de Deus, sempre teve. E como foi de Adão e Eva? Adão e Eva foi o primeiro, né? Quem foi? Deus, o próprio Deus pegou, tirou da costela de Adão ali, fez a mulher e entregou a ele aqui, ó. Casados. Entendeu? Então, tem que ter Tá isso. certo. Tem que ter a testemunha, tem que ter os pais concordando, né, ali concordando, e tem que ter as testemunhas para poder. Então, por exemplo, hoje, união estável. União estável não é casamento, né? Por quê? Porque o cara vai, um homem vai, toma uma mulher, começam a morar juntos, ninguém está sabendo, né? Eles vão lá, começam a namorar, vão morar juntos, começam a morar juntos, já começam a morar juntos, já começam a ter relação, depois, né? Aí vai lá no fórum e pede um contrato, faz um contrato de união estável. Isso não é casamento. Né? O casamento é, primeiro, você tem que ir fazer lá levar a testemunha, assinar os papéis dizendo que você está tomando aquela pessoa como, aquela mulher como esposa, leva as testemunhas, assina, tal. Depois que tomou como esposa, fez todos os trâmites legais, segundo nosso governo hoje, né? Como é direcionado hoje, então você pode levar ela para a sua casa e os dois podem, então, estar morando juntos e vivendo juntos. Porque pessoas testemunharam que o homem tomou aquela mulher como esposa. Então é assim, tá bom, irmão? Então não caia nessas conversas aí que tem por aí, que são do mundo hoje, falando essas coisas não sobre a palavra de Deus, porque quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vai ver que é tudo direitinho, conforme a verdade, e não tem esses enganos não, que tem por aí, que o mundo fica aí falando. Não existe isso. Tá bom, irmão, não sei se deu para responder, foi isso aí? Deu, irmão. O senhor foi bem esclarecedor. É o senhor não, você, né? Vamos chamar de Isso, você. o irmão. Sobre o casamento dos, assim, não sei se é em Oriente Médio, né? Isso aí eu sabia, já. Agora, assim, assim, estamos no Brasil, né? Aí é outra legislação, é outra coisa. Isso, Então, tem que ter realmente o juiz. E, isso. assim, esse casamento na Igreja Católica, e o padre só é casamento quando o padre também é conversa fiada. Isso aí já sei, viu? Sobre Depende.
Assim, irmão, tem igrejas que fazem o casamento e junto com o casamento já faz a assinatura dos papéis lá do fórum. Então a pessoa casa lá, a igreja, o fórum manda todos os documentos para a igreja. Às vezes até o fórum dá aos pastores ou o padre, né, a permissão para eles fazerem o casamento civil também. Eles fazem a cerimônia religiosa e logo depois tem a parte civil, que é aquela parte que seria feita no fórum, é feita ali na igreja mesmo. Entendeu? Sim, sim, eu entendi. Mas porque tem muitas pessoas que temam que o verdadeiro casamento é o casamento na Igreja Católica. Isso Ah, aí não é verdade, né? O verdadeiro casamento é que o padre case o casal em nome de Deus. Aí, entendeu, irmão? entendi. O casamento é aquele que é feito, né, que é reconhecido pelas autoridades governantes nossas hoje, que é feito o casamento civil, né? No fórum e tudo mais direitinho, tá bom? Então não adianta a pessoa ir para a igreja, o padre ou o pastor casar lá, né? Fazer toda aquela cerimônia e não fazer o casamento civil, que não está casado, não, né? Fez uma cerimônia religiosa, coisa que até não é da igreja. A igreja não assembleia, a igreja não é para estar se metendo nessa coisa de casamento, vamos dizer assim, né? Lá no início da igreja, tinha os casamentos? Tinha. Quem fazia o casamento era a assembleia? Não. As famílias lá. Eram as famílias, como é hoje, ainda hoje no Oriente Médio, nesses lugares. Então, a assembleia não, vamos dizer assim, não é uma prerrogativa, não é um ato da assembleia estar fazendo casamento. Tá bom? Então, não ter esse negócio de dizer que casamento só vale se for abençoado, vamos dizer assim, né? Fez gosta de fazer assim. Tem que ser claro que vai ter que ser abençoado por Deus, mas não quer dizer que é a Assembleia que vai trazer essa bênção. Essa bênção de Deus no casamento é quando aqueles que vão casar fazem tudo segundo os trâmites legais. E como a gente está lendo aqui, né? Esses pilares aí, essas orientações que estão sendo dadas. Se a pessoa busca o casamento no Senhor, pedindo a direção do Senhor, para o Senhor trazer a noiva para ele, né? A noiva pede a direção do Senhor para trazer aquele noivo para ela, e aí quando eles se encontram, tudo, oram, pede a sua direção para ver se realmente aquele é o noivo, aquela é a noiva, aquele realmente é quem o Senhor está trazendo para se casar, aí depois eles vão e fazem os trâmites legais. Já vamos casar? Vamos. Então, vamos fazer os trâmites legais, né? Segundo, né, as autoridades, né, humanas estabelecidas por Deus aqui, determinam aqui, e aí faz os trâmites legais, tem as testemunhas, tem tudo direitinho, pronto, casou, e o Senhor está abençoando esse casamento. Tá bom, irmão, tá bem explicadinho. Agora eu não tenho dúvida nenhuma mais. Obrigado, viu? Você gastou uns 20 minutos comigo. Me desculpe. Tá bom, vamos lá. Mas a gente está aqui para ajudar, né? Acho que foi de ajuda também para os outros irmãos e irmãs. Eu penso que, né, ajudou também. Às vezes a gente tem uma dúvida ou tem uma coisa que a gente não expressa, mas e a gente depois lembra que tem, né? Alguém vem e traz. Então, o horário já até passou. O horário já até passou. A gente pode deixar para continuar a leitura, né, Jefferson, no próximo sábado, que é o primeiro pilar. A gente vai falar do primeiro pilar. O rapaz e a moça são verdadeiramente salvos, né? Então, o primeiro pilar que deve ter no casamento, ou na união aí, nesse casamento, né? Porque a gente sabe, né, que o lar começa com o casamento. Depois a gente está falando do lar, né? Os pilares que vão sustentar o lar cristão. Começa como? Começa com casamento. Não existe começar um lar cristão sem casamento. Que aí, na verdade, é começar em pecado, em fornicação. Se não houve casamento.
tá bom? Então, por isso que está falando, né? Primeiro pilar que vai ser colocado é o casamento legal, vamos dizer assim, um casamento verdadeiro casamento, não uma união estável, não ficar junto, vamos morar junto, vamos ficar junto agora, não, nada disso, é casar. Vai começar um lar, primeiro passo, casamento. Então, o rapaz e a moça, pensando, né, nos cristãos, em nós, o rapaz e a moça devem ser verdadeiramente salvos, ou seja, cristãos verdadeiros. Tá bom? Então, isso é um ponto importante. A gente vai ler, começar essa leitura aí no próximo sábado, tá bom? Então, vamos estar encerrando. Mais alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário dos irmãos aí para ajudar? Se quiser trazer? Tudo tranquilo, né? Beleza. Irmão Jorge, pode orar aí, agradecendo, para a gente encerrar? Deixa eu parar aqui a gravação. Parando a gravação aqui.